comissário de bordo, Kevin Zedai, ficou chocado ao sair do corpo durante uma cirurgia e ao ver os médicos tentando reviver o seu corpo sem vida. Nesse momento, Jesus apareceu ao seu lado e o levou para vários lugares onde o ensinou diversas coisas sobre o reino espiritual, o poder da oração e de nossas palavras. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, pois assim o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos e te avisa sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu sou o Kevin Zedai. E eu gostaria de contar um pouco sobre a minha experiência com Jesus. Aconteceu em 1992, quando eu estava indo para uma cirurgia dentária. E foi incrível como o Espírito de Deus estava me preparando para o que estava prestes a acontecer. Mesmo sem saber o que iria acontecer, eu sentia no meu espírito que algo glorioso estava prestes a acontecer na minha vida. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, eu senti o meu corpo relaxando com anestesia. E de repente, eu vi o outro reino. Eu podia ver os médicos, eu podia ver tudo ao meu redor. E quando eu percebi pela primeira vez que eu estava fora do corpo, eu fiquei assustado. Eu olhei em volta e pensei, preciso contar para o médico. E então eu comecei a chamá-lo. Fui até ele e o cutuquei. Mas como ele não me respondeu, eu fui até a enfermeira e ela me ignorou também. Eu fui até o anestesiologista e ele fez a mesma coisa. De repente, o meu corpo começou a brilhar na mesa e se transformou em um corpo ressurreto. E eu disse para mim mesmo, eu estou lindo, mas Jesus também estava lá. E ele me disse, é assim que você se parece para mim o tempo todo. Ele estava parado ali, e eu podia ver o meu corpo. Eu estava deitado na mesa, mas eu não estava mais no meu corpo. E é incrível para mim que a Bíblia diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. E foi incrível como imediatamente Jesus estava parado ali esperando por mim. Você pode imaginar? Eu estava assistindo os médicos na sala de operação com o meu corpo na mesa. E eu vi eles abrindo o meu queixo e começando a extrair os meus dentes. E de repente, eu percebi que eu comecei a ir com Jesus. Ele me levou embora, me tirou da sala de cirurgia e começou a me ensinar sobre o reino espiritual. E ele é um ótimo professor. Ele disse para mim, Kevin, este mundo em que você vive é muito limitado, mas suas palavras são muito poderosas. Então, ele começou a me ensinar sobre as palavras. E bem, Jesus tinha cerca de 1,80 m, ele tinha um cabelo comprido e ele é um rei. Mas quando eu o vi, ele não estava vestido como um rei, com vestes reais. Ele estava apenas com uma túnica simples. Porém, ele tinha a presença de um rei sobre ele. E ele falou comigo sobre o seu reino e sobre como eu fazia parte disso. Ele falou comigo sobre as minhas palavras. Ele disse, Kevin, em Mateus 12:36, eu disse que você será responsabilizado por cada palavra vã que sai da sua boca. Você sabe o que eu quis dizer com isso? Então, ele começou a me explicar sobre como eu tinha sido muito descuidado com as minhas palavras. E sabe quando às vezes falamos e dizemos coisas e depois nos arrependemos de ter dito essas coisas? Então, Jesus me disse que você deveria estar falando sobre o seu destino. Você deveria estar falando para onde está indo. Ele começou a me aconselhar. E esse foi um processo muito desconfortável no começo, porque ele disse que eu não estava sendo cuidadoso com as minhas palavras. E eu só quero compartilhar isso com você, porque Jesus é alguém que tem uma grande autoridade, mas ele também se importa muito. E ele se importou comigo e me mostrou como a minha vida estava. Até aquele ponto, ela estava indo em zigue-zague, porque as minhas palavras não estavam sendo ditas corretamente. Eu não estava falando para onde estava indo, eu só estava dizendo coisas e sendo descuidado. E por causa disso, Jesus trouxe correção para a minha vida. E então, ele falou para mim todas as palavras sobre a criação. Ele me explicou como o Pai falou e os mundos vieram à existência, e como as coisas começaram a ser construídas sob o seu comando. Ele me disse, quando você nasceu de novo, Kevin, o Espírito Santo, dentro de você, o fez novo. Você é uma nova criatura agora. Você é uma nova espécie. E agora que o seu espírito é novo, você tem que falar com o seu espírito para ver as montanhas se moverem. Ele me explicou o porquê não vemos nossas montanhas sendo movidas em nossas vidas. É porque nós não falamos com o coração. Jesus disse,
Kevin, eu disse que quando você ver uma montanha, você deve falar para ela se mover daqui para lá. Se você acreditar em seu coração que o que você diz com a sua boca, se você acreditar que isso acontecerá, assim será feito. Kevin, não importa o que você pensa em sua mente, e sim o que você acredita em seu coração. Esse é um exercício espiritual. Eu vou mostrar para você como suas orações são poderosas. Ele me levou e nós fomos para algum lugar nos Estados Unidos que eu reconheci como sendo o Novo México. E eu estava em uma montanha logo acima de uma estação de testes de mísseis. E eu logo a reconheci, pois eu voo muito. E enquanto estávamos ali, ele disse: comece a orar, Kevin, mas no Espírito. E quando eu fiz isso, ele apontou e disse: agora observe. E eu vi uma explosão. Parecia a detonação de uma bomba atômica. E uma grande e poderosa nuvem vermelha foi ao ar. E o Senhor disse: a maioria dos cristãos está procurando pelo espetacular. Eles olham para esta nuvem, mas o sobrenatural é a onda de choque que está viajando pelo chão. E eu vi esta onda de choque se espalhar por cerca de 48 quilômetros, e ela estava derrubando tudo pelo caminho. Então Jesus disse: veja, Kevin, quando você ora, suas orações são eficazes e estão movendo montanhas para fora do caminho. Por isso você nunca deve desistir. Você deve orar sempre. E eu percebo que as pessoas estão procurando algum tipo de sinal, uma manifestação de que a oração está funcionando. E também existem as atividades demoníacas que impedem as pessoas de orar. E por isso elas desistem facilmente da oração. Ele começou a me ensinar sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Jesus me ensinou sobre o reino espiritual. Eu vi anjos, vi o demoníaco. E ele disse: Kevin, veja, quando você ora no Espírito, quando você fala as palavras certas, os demônios têm que ouvir você. E então eu percebi que, meu Deus, era isso que estava dando errado na minha vida. Eu não estava falando as coisas certas. E por causa disso, eu precisava mudar e voltar o meu foco para o meu destino. Então Jesus disse: Kevin, há uma parte de você chamada alma que está impedindo você. Ele me mostrou o meu espírito se iluminou e eu tinha um manto de justiça sobre mim. Mas eu também vi uma parte negra em mim. E ele disse: Kevin, você vê como isso está obscurecendo a sua beleza? E eu respondi: sim. E ele disse: essa é a sua alma. Olhe bem de perto. E quando eu olhei de perto, vi todas as palavras, frases e declarações que foram ditas. E eu me lembrei delas sendo faladas para mim quando eu ainda era criança. As pessoas diziam essas coisas, me xingavam e me falavam coisas que não eram a verdade sobre mim. E elas mudaram a maneira como eu percebia Deus. E toda a minha observação desta vida foi contaminada pelo inimigo, porque as pessoas falaram palavras erradas sobre mim. E eu sei que isso é algo com o qual você pode se identificar, porque você já teve pessoas falando coisas para você. As pessoas já disseram que você nunca será nada, elas já te culparam por tudo o que acontece. E isso aconteceu comigo quando eu era criança. Tudo parecia vir contra mim, e isso se formou na minha mentalidade. Mas veja, o apóstolo Paulo diz que aqueles que têm a mentalidade do Espírito fazem os desejos do Espírito, mas os que têm a mentalidade da carne fazem os desejos da carne. Ele diz que você não pode agradar a Deus se andar na carne, ou seja, realizando os desejos da carne. Jesus estava falando comigo sobre isso, e ele me iniciou nesta jornada que durou cerca de 45 minutos. E enquanto eu estava fora, eu podia ver o meu corpo deitado na mesa de cirurgia. Jesus estava me mostrando partes de mim mesmo. Ele estava me mostrando o meu espírito. Ele me mostrou a minha alma, e a minha alma precisava ser renovada. Ela precisava ser transformada. Então, ele diz que a palavra de Deus é eficaz se você misturá-la com o Espírito, pois o Espírito e a palavra concordam um com o outro. E Jesus me disse: você precisa se fortalecer na fé, orando no Espírito Santo e permanecendo no amor de Deus. Você precisa meditar sempre na palavra de Deus e permitir que a sua mente seja mudada. Jesus começou a me mostrar como viver uma vida de sucesso como cristão. E isso continuou e continuou. E como eu estava olhando para ele, ele me deixou entrar em seus olhos. Eu andei dentro dele e as escrituras estavam vindo a mim. Sabe,
sobre como estamos sentados com Ele nas regiões celestiais e como estamos em Cristo. Então, todos esses benefícios, todas essas coisas que Jesus havia adquirido para mim como crente, agora estavam todas vindo para mim enquanto eu estava dentro dele. E ele disse: eu vou te mostrar como te formei. Ele começou a pensar em mim e eu fui formado dentro dele. E como eu estava dentro dele, eu podia ver tudo isso acontecendo dentro dele. Eu estava literalmente observando todo o meu ser sendo gerado. E então ele me soprou e eu fui para o ventre da minha mãe. Ele me mostrou que ao nascer de novo, eu estava liberto para fazer o meu destino. E ele me mostrou como os anjos me guardaram ao longo da minha vida. E como eles foram comigo e me ajudaram, assim eles vão ajudar você. Jesus passou esse tempo comigo e depois ele queria que eu voltasse. Ele disse: Kevin, você precisa voltar e contar às pessoas o que eu acabei de te mostrar. Mas eu disse: Senhor, eu não quero voltar para a terra, porque lá embaixo é muito ruim. Sabe, é difícil lá embaixo. E ele respondeu: Sim, mas não é sobre você, Kevin. É sobre as pessoas para quem eu estou enviando você. Se você contar às pessoas o que viu, você vai ajudá-las a redirecionar as suas vidas. Eu vou mandar você de volta e eu quero que você conte a sua história. Eu quero que você comece a redirecionar a vida das pessoas para que elas terminem bem. É disso que se trata. Neste tempo comigo, Jesus queria que eu visse como podemos terminar nossas vidas direito, como podemos vencer o diabo em seu próprio jogo, como podemos andar no Espírito e como podemos andar em amor. E sabe de uma coisa? Deus é tão incrível. Quero dizer, Jesus me disse: eu e o Pai amamos a todos. Nós não estamos fazendo nenhuma dessas coisas terríveis que estão acontecendo com as pessoas na Terra. É o diabo que está fazendo isso. Volte e conte às pessoas que é o Deus deste mundo que está fazendo essas coisas. Você vai voltar e você não pode falhar. E então eu respondi: ok, eu vou voltar. E imediatamente eu fui levado de volta para a sala de cirurgia. Entrei no meu corpo, acordei, eles vieram, me pegaram e me levaram para casa. Então, se lembre dessas coisas. Jesus me mandou de volta do outro reino para te ajudar a entender que Jesus é real, que Ele ama as pessoas e Ele está com você de uma maneira poderosa. Obrigado por me deixar compartilhar a minha história com você. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Na tela estão algumas recomendações de vídeos similares que com certeza você vai gostar. Acesse também as nossas playlists para maratonar mais conteúdos como esse. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o like. Até o próximo vídeo.